Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para responder mais uma pergunta dessa maravilhosa série que iniciamos, Respondendo Escritos. E dessa feita, um amado irmão, ele gostaria de saber sobre o significado da expressão que aparece em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, que diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. O que significa a expressão espíritos em prisão? Ou pregou aos espíritos em prisão? Aqui está falando, ele quer saber se Cristo foi no inferno, proclamou vitória aos espíritos malignos, a espíritos humanos. Qual o significado desse texto? E lembrando aqui que esse é o texto mais difícil do Novo Testamento. Mais difícil. Nós temos aqui várias propostas, várias interpretações, algumas até escandalosas, que nós não vamos tratar aqui por causa do tempo. Mas vamos entrar logo na pergunta, sem enrolação, respondendo ela. Nós temos várias interpretações, mas eu gostaria de destacar quatro interpretações. Dessas quatro, nós temos duas que são mais defendidas pelos estudiosos. Ambas têm bons argumentos. E eu vou dar aqui essas quatro interpretações, depois resumir essas duas que são mais famosas, né, que o texto dá mais margem à interpretação, e falar da minha posição. Tá certo? E o contexto aqui, ou a perícope, vai dos versículos 18 a 22, que está envolvido essa questão e a pergunta do amado irmão. A primeira interpretação desse texto é muito defendida. É muito defendida, inclusive é a minha interpretação. E também foi a interpretação de Agostinho de Hipona, que Agostinho ele não era versado no grego. Ele não conhecia muito o grego. Ele conhecia mais o latim. E ele se esforçou muito para trazer uma resposta para esse texto tão complicado. Martinho Lutero, no seu comentário de 1 Pedro, ele vai dizer, ele é claro, ele é bem específico, né? E ele, comentando esse texto, ele fala assim, que não saberia dizer o que Pedro estava falando. Ele não entendeu o que Pedro queria falar ou queria transmitir. Lutero foi sincero. Aqui ele falou, aqui eu deixo minha ignorância. Eu não sei o que o apóstolo Pedro queria dizer com essa expressão. Lutero disse isso. Grande erudito. Então, a primeira posição é a posição mais defendida, que é muitas vezes chamada de a visão agostiniana. Essa visão, ou essa interpretação, sustenta que Cristo Jesus pregou através de Noé para aqueles enredados no pecado que viviam na época dele, na época de Noé. E normalmente prisão é tomado como uma metáfora, Cristo foi pelo Espírito e pregou o arrependimento através de Noé. Pregou o evangelho através de Noé. Pregou a graça através de Noé. Cristo foi pelo Espírito e pregou o arrependimento através de Noé. Assim não houve uma verdadeira descida ao Hades ou ao inferno. Essa é a primeira interpretação e muito defendida e é a minha interpretação. Eu defendo essa tese, até que me prove ao contrário, né? A segunda também, que é muito debatida, tem vários estudiosos, né? Vários estudiosos que defendem ela, até porque o peso hermenêutico e exegético é muito grande. Mas essa aqui também tem um peso muito grande, que é a visão de Agostinho, tá? A interpretação dele, que Deus, que Cristo Jesus, ou Espírito de Cristo, pregou
por meio de Noé, aquela geração rebelde. E Cristo proclama, porque a palavra pregar aqui, se você pegar no grego, tá? É anunciar, é proclamar. Cristo proclamou, Cristo anunciou vitória sobre eles. Né? Aquela geração de Noé, aquela geração que não ouviu o evangelho, aquela geração que rejeitou a mensagem do pregoeiro da justiça, Noé. Então, o Espírito de Cristo pregou por intermédio de Noé. Noé anunciando ali as boas novas. A segunda interpretação é escandalosa, né? Não tem crédito. É homens pós-diluvianos. É dos homens pós-diluvianos, que trabalha a questão que os espíritos aprisionados são aqueles que viveram antes do dilúvio e que rejeitaram a pregação de Noé e morreram no dilúvio. Segundo esta visão, Cristo desceu ao inferno, olha só a loucura, e ofereceu salvação para esses indivíduos. Assim, ele forneceu uma segunda oportunidade de arrependimento para aqueles que estavam no inferno. Isso é um absurdo, porque não existe salvação para morto. A salvação é para quem está em vida. Morreu, acabou. Não tem salvação para mortos. E essa interpretação afirma que Deus, por meio de Cristo, ofereceu salvação aos mortos aqui. Aqueles que viveram lá na época de Noé. Os contemporâneos de Noé. E essa interpretação é esdrúxula e não tem apoio bíblico, mas é uma interpretação. Os homens pós-diluvianos. A terceira interpretação, mais conhecida, mais famosa, é que são os fiéis do Antigo Testamento. Essa abordagem sustenta que Cristo desceu ao inferno e libertou os fiéis do Antigo Testamento entre a sua crucificação e ressurreição. Esta era a posição de Calvino e a visão predominante da igreja medieval. Esta foi também a visão que gerou a designação, a angústia do inferno. É uma outra interpretação. E muitos defendem ela. Apesar que hoje ela não galga mais tanto apoio como galgou no período medieval. Então, se refere aos fiéis do Antigo Testamento. E a quarta interpretação, que rivaliza com a primeira interpretação, é anjos maus. A expressão espíritos em prisão aqui não refere a espíritos humanos, mas se refere a espíritos malignos. E por que essa interpretação rivaliza com a primeira interpretação, né, que é a interpretação de Agostinho? É porque nós temos vários textos que dá apoio, e o contexto também dá apoio a essa interpretação. Porque Paulo fala na carta aos Efésios, aos Colossenses, que Cristo triunfou sobre os espíritos, sobre os poderes do mal, sobre as potestades malignas. Venceu eles. Venceu eles. Pedro também fala nisso, na sua segunda carta, de espíritos em prisão, demônios que foram aprisionados, que foram presos. Então, é a quarta interpretação que também é muito defendida, tem muito apoio, que ensina que Cristo proclamou sua vitória aos espíritos aprisionados, ou seja, anjos caídos, que desobedeceram na época de Noé, muito provavelmente após a ressurreição. Isto forneceria uma ligação com 2 Pedro, onde os anjos aprisionados são mencionados como uma referência que logo segue a Noé. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5, e Judas, versículo 6. Quem defende essa interpretação entende que os anjos coabitaram, transaram, tiveram relações sexuais com as mulheres. E essa relação terrível e perigosa trouxe ali os nefilins,
lá em Gênesis capítulo 6, os caídos, desobedientes, os gigantes, dessa relação pecaminosa. Veio, né, aqueles males que nós lemos lá no capítulo 6. Então, anjos que se deitaram com mulheres, que transaram com mulheres, que tiveram relações sexuais com as mulheres e tiveram filhos, homens terríveis, maus, perversos, que perverteram a terra. E Deus teve que intervir. E qual foi a forma que Deus interviu? Mandando dilúvio. E esses anjos desobedientes, que Judas fala, Judas versículos 5 e 6, que deixaram a sua habitação, Deus o prendeu. Deus os aprisionou em prisões eternas, em cadeias eternas. Muitos eruditos sérios defendem essa interpretação e tem muita base. Eu não posso ser hipócrita aqui. Apesar de não defendê-la, tem muita base. Então, Deus os prendeu em cadeias eternas. Esses espíritos, os anjos maus, anjos caídos, eles estão lá presos, tá? Esperando o dia do juízo. O juízo final, aonde eles serão lançados no lago de fogo. Então, dessas 4 interpretações sobre 1 Pedro 3,19, a expressão desceu e pregou aos espíritos em prisão, proclamou vitória sobre eles, são as mais famosas. A primeira, só reiterando, é que o Espírito de Cristo pregou a geração, aquela geração de Noé, por meio dele. Proclamou vitória. E Cristo proclama vitória sobre essa geração. O Espírito de Cristo pregou, Cristo foi pelo Espírito e pregou o arrependimento através de Noé. Então, não está falando que Cristo foi ao inferno, né? Que muita gente tende e defende esse ponto de vista, né? Que é muito complicado. Então, a primeira posição, que é a minha posição, eu defendo essa posição. Mas essa 4ª posição aqui, de anjos maus, tem muito apoio. Porque Deus iria aprisionar demônios, anjos caídos, anjos maus, sendo que existem outros anjos que estão soltos. Porque Deus prendeu uns e outros não. Porque o principal, Satanás, diabo, adversário, está solto. E outros não estão soltos. Nós não temos respostas. Mas os estudiosos dessa tese entendem que a resposta é essa. Pelo pecado grave que esses anjos cometeram a se relacionarem com as mulheres. A se deitarem com as mulheres. Aí você pergunta, mas segundo Mateus capítulo 22, anjo não pode casar. Anjo não pode ter relação sexual. Mas se você vai para o Antigo Testamento e estuda a angelologia no Antigo Testamento, anjo comeu. Anjo bebeu. Inclusive, na era medieval, né? Na Idade Média, se discutiu, teve um debate sobre isso. Para onde foi aquela comida que os anjos comeram? Porque tudo que nós comemos tem que sair. Né? Os excrementos tem que sair. E anjo comeu, anjo bebeu. Aqueles 3 anjos que apareceram a Abraão, Gênesis capítulo 18, comeram e beberam. E um daqueles anjos era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Então, se anjo, dizem eles, que defendem essa tese, comeram, beberam, e eles estavam materializados em corpo humano, em forma humana, não era a forma deles, que é a forma dos anjos. É uma forma espiritual, é um corpo espiritual. Mas, se eles comeram, se eles beberam, qual seria a dificuldade de eles terem relações sexuais? E por que esses anjos estão presos?
Qual foi o pecado deles? E por que os outros estão soltos? Então, as duas rivalizam e tem muita base. Apesar de eu reconhecer, eu fico com a primeira posição. Então, meu querido que fez a pergunta, a expressão que aparece em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, que fala que Cristo pregou a esses espíritos são aqueles descendentes, ou aqueles da geração de Noé, que ouviram a pregação de Noé e desobedeceram, não deram ouvido à sua pregação e foram punidos pelo dilúvio. O dilúvio foi a punição. E só Noé e sua família foram poupados. Só Noé e sua família não foram mortos pelo dilúvio. Então, Cristo Jesus, ou Espírito de Cristo, o Cristo foi pelo Espírito e pregou o arrependimento por meio de Noé àquela geração. Essa é a interpretação que eu julgo mais coerente. Apesar que a quarta interpretação que eu citei aqui, dos espíritos malignos, dos anjos maus, também tem muito apoio e rivaliza com essa interpretação que eu defendo. Então, essa é a minha resposta. Espero ter ajudado o amado e querido por dando essa resposta sincera e clara. Poderia falar de outras e trazer outras propostas, mas creio que aqui é suficiente. Tá bom? Então está aqui respondido a sua pergunta. Deus abençoe a sua vida, a sua família e a todos aqueles que irão assistir esse vídeo e essa resposta. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Deixe aqui os seus comentários, deixe o seu like. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui também nos seus comentários que eu estarei selecionando e em breve respondendo a sua questão. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Graça e paz mais uma vez. Até os próximos vídeos, querendo Deus.